é o Prof. Letras, viu, Jefferson? Isso. É a Carmen e o Jefferson, que estão lá de Itabaiana, gravando o nosso evento para a gente postar com um colega da UFAL, né, de Maceió, melhor dizendo, que vai postar no YouTube. Só quero dar bom dia a todas e todos, né? Destacar que hoje é um dia muito importante para o nosso país, um dia de marcação da democracia, dos direitos, o evento, o 10º Seminário Internacional, né, Literatura e Cultura, né, está apoiando, acreditamos muito na democracia e desejo ótimo trabalho para vocês, viu, Jefferson? Fique à vontade, coordene, eu acho que é uma mesa um pouco maior, porque a gente uniu, mas, né, vamos tentar usar o tempo e comentar. Os comentários têm sido muito bons, viu, pessoal? Boa apresentação para vocês e obrigado por participarem. Mais uma vez, né? Bom dia a todos e a todas, né? A gente abre a sessão número 7, né? Diálogos modernistas, comparativismos, né? E dentro da dinâmica que vocês já estão sabendo, né? São 15 minutos para comunicação. Eu sempre insisto que aos 12 eu vou cometer a indelicadeza de abrir o microfone e dar aquela sinalizada. Ei, 3 minutinhos. Então, compreendam nisso para que a gente consiga manter a dinâmica e para que sobre o tempinho final para os comentários, possíveis questões, a troca que também é importante, né? E para dar esse ponto de partida, né? E a gente inicia com Luciana Nogueira Prequi, né? Com a comunicação intitulada A Modernidade em Ratu e Benjelu, Dois Irmãos. Fique à vontade, Luciana, para sua comunicação. Muito obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu queria também dar os parabéns para os organizadores, porque não é fácil, né, inventar essa modalidade híbrida, né, um novo conceito de evento, e está sendo um prazer acompanhar o trabalho dos colegas. Eu vou tentar colocar a tela. Vocês me digam se está aparecendo, porque eu não vejo mais nada, né? Está aparecendo alguma coisa para vocês? Por enquanto, não. Não aguardo. Você não tem permissão para compartilhar a sua tela. Precisa dar permissão. Não, Luciana, tente a tela toda, o lado de cima. Tela inteira. Sim. Tela inteira, de novo, vamos lá. Permitir de novo. Deu certo. Agora sim. Ah, então tá ótimo. Então, eu vou apresentar sobre a modernidade em Milton Ratum e Tahar Ben-Jelloun, perguntando se são dois irmãos. A resposta é sim, né? Mas eu vou antes me situar, né? Eu sou Luciana Persício Nogueira Prete, professora da UERJ, eu sou professora do setor de francês, né? E a minha tese foi sobre 3 romances do Ben-Jelloun, em que ele coloca como narrador principal o contador de histórias. Então, como uma espécie de desenvolvimento dessa tese, que eu já desenvolvi há muitos anos, que eu já defendi, né, há muitos anos, então vem para mim a possibilidade de assinalar várias afinidades que eu vejo como muito evidentes entre o Ratum e o Ben-Jelloun, tá? Então, eu vou me pautar por um texto, inclusive, para respeitar a questão do tempo, não é? Então, a celebração do centenário da Semana de Arte Moderna traz à baila a discussão sobre a modernidade literária em tempos pós-modernos de autores contemporâneos. No quadro específico de um estudo comparatista entre as obras, vou ressaltar alguns contrapontos entre 2 escritores tomados aqui e a sua revelia como irmãos, intelectuais com nítidas afinidades, que produzem romances que se respondem, 2 romances que serão considerados por alguns críticos como lamentavelmente modernos.
Os autores são o manauara Milton Ratum e o marroquino Tahar Ben-Jelloun. Os romances que servem à elaboração desse diálogo virtual são O Menino de Areia, de Ben-Jelloun, que é um romance de 86, e O Relato de um Certo Oriente, de Ratum, que é um romance de 89. Então, eles são muito próximos, né, no tempo. Alguns paralelos de ordem formal se evidenciam de pronto. Ambos os escritores iniciaram suas carreiras literárias pelo viés da poesia. Ben-Jelloun publica, ainda no Marrocos, antes de migrar para Paris, uma coletânea poética, em 71. E Ratum, aos 16 anos de idade, vence um concurso de poesia em 68. Essa fibra poética marca de maneira inconteste a prosa dos dois escritores. E ambos são autores premiados por seus romances, o que os torna campeões de vendas em seus respectivos países. Sobretudo, eles logram veicular a potência criativa e poética da mescla de culturas por meio de um trabalho com a língua, com o registro da linguagem, e, ao menos nos romances em questão, com um hibridismo entre narração e narrativa. Essas semelhanças ocorrem, talvez, primeiramente, porque ambos são verdadeiros contadores de histórias, revisitando a tradição oriental. Avatares de Sherazade, em suas narrativas plurais, sucessivas e ou encaixadas em complexas tessituras escriturais. Em seus textos, recorrem à tradição do conto oral, numa releitura da própria tradição, recuperando-a como elemento cultural distintivo e privilegiado. Por isso mesmo, tanto Ratum quanto Ben-Jelloun foram identificados por importantes críticos à modernidade literária. Silviano Santiago, por exemplo, em Autor Novo, Novo Autor, saudara, lamentando, o romance inaugural de Milton Ratum. Primeiramente, elogia, sem identificá-la como tal, a postura modernista do escritor estreante de proceder a descentramentos inovadores do espaço, do tempo e da perspectiva narrativa, anseio e proposta modernistas por excelência. Em seguida, porém, condena. O romance está preso a uma estética modernista por seu memorialismo, numerosas elipses e poucos riscos formais. Noutro contexto, Ben-Jelloun também será taxado de pouco inovador em sua modernidade, por importantes críticos. Beida Chiki, por exemplo, figura de proa na crítica especializada em literatura magrebina de expressão francesa, considera que Ben-Jelloun, e eu cito, vocês podem ver, parece querer ficar aquém de discussões contundentes. Ela considera também que a produção escritural de Ben-Jelloun se limita a efeitos calculados, de pouco risco, respeitando sistemas conceituais já constituídos. Para facilitar o entendimento dos próximos comentários, vou apresentar de maneira esquemática os enredos dos romances em questão, sob forma de paralelo. O Menino de Areia narra a aventura da busca de uma identidade que oscila entre homem, sua educação, e mulher, sua natureza. Em seu incipit, a jovem protagonista, que foi criada como homem por razões de herança e de honra muçulmana, chama-se Ahmed, e é apresentada no cerne e no ápice de uma crise familiar, isolada em seu quarto, de onde tenta, sem sucesso, administrar o legado do pai, casa, família e negócios. Sua história é narrada por um contador de histórias que se encontra diante de seu círculo de audientes no meio da praça pública em Marrakech. Seguindo a tradição do contador milenar, ele volta a cada dia ao mesmo local e conta novo fragmento de sua história. Mas ele enlouquece, desaparece e deixa seu público na expectativa da continuidade do relato. Então, alguns dos audientes tomam a palavra e, sucessivamente, dão suas próprias versões para o fim da história de Ahmed. A narrativa segue um fluxo entrecortado e dinâmico de encaixes e sobreposições de histórias. As diversas versões não resultam numa conclusão final, e o objeto do livro revela ser mais do que a definição da identidade do protagonista, a discussão do estatuto do narrador e o questionamento da verdade do texto, da autoridade do livro escrito sobre a palavra oral. Já o romance de Ratum começa com o relato de uma narradora sem nome, que retorna à casa da infância depois de muitos anos de ausência, para junto da mãe adotiva, Emily, em seu leito de morte.
Essa reunião com a mãe é postergada pela narradora em proveito de encontros e conversas com outros personagens, que lhe permitem rememorar o passado e buscar em sua deambulação pela cidade de Manaus, lembranças da própria identidade. O texto que ela termina escrevendo é um relato pedido pelo irmão, também ele sem nome, das impressões coletadas sob pretexto de compor a imagem da matriarca. O romance será um verdadeiro mosaico de imagens fornecidas pelos diversos narradores secundários, aos quais a narradora inominada dá voz em seu texto, seja transcrevendo conversas ou textos, numa narrativa composta de uma série de narrativas em abinho, né, encaixadas umas às outras, e narrações transpostas. Também nesse romance, o estatuto do narrador é colocado em evidência, valorizando a polifonia do texto, mas sem apresentar ao leitor uma solução de problemas e enigmas que são deixados em suspense. Os dois romances possuem em comum, independentemente das buscas e questionamentos individuais de cada protagonista, o hibridismo linguístico como pano de fundo e estofo material que impacta o leitor. Em ambos, impera um certo oriente, pela produção de vocábulos que trazem beleza e estranheza ao texto, seja em francês, seja em português, palavras oriundas de outras paragens, outras culinárias, outras indumentárias, outros costumes, e que, salpicados pelo texto, conferem-lhes uma sonoridade preciosa e distinta, replena de poder evocatório. A voz, a vocalidade e a oralidade são, assim, estratégicas na inserção da narração da narrativa, e os mecanismos metafóricos e simbólicos usados pelos autores reforçam o poder poético e evocativo da narração no texto escrito. No trabalho de Hatoum, a importância da oralidade é particularmente notável. Se nos ativermos à narradora e ao seu trabalho escritural, o Ecipit é exemplar dessa associação. E aí podemos ler juntos, então as últimas linhas do texto, como transcrever a fala engrolada de um e o sotaque de outros. Tantas confidências de várias pessoas em tão poucos dias ressoavam como um coral de vozes dispersas. Restava então recorrer à minha própria voz, que planaria como um pássaro gigantesco e frágil sobre as outras vozes. Assim, tudo que era audível e visível passou a ser norteado por uma única voz, que se debatia entre a hesitação e os murmúrios do passado. Bom, essa temática enreda oralidade, passado, memória e poesia. E esse enredamento evoca a tradição milenar do conto oral, de Sherazade, que deve verter histórias a cada noite para preservar a própria vida e a de toda uma tradição literária. Ora, é exatamente o Ecipit, né, esse trecho que nós lemos, que Silviano Santiago deplora em sua crítica, constituindo, segundo ele, verdadeiro defeito escritural em que o autor explica a voz unificada do texto em seu conjunto, sem proceder a uma caracterização pela linguagem, distinguindo as vozes e as falas ao longo do texto, questão literária contemporânea e pós-moderna por excelência. Ele denuncia o que considera como falsidade psicológica ao nível do tratamento da linguagem de maneira categórica. E eu cito, Milton Raton tenta desesperadamente matar o defeito na última página do livro, embora o leitor tenha convivido com o defeito durante toda a leitura. Fim da citação. Se tivesse comentado O Menino de Areia, Silviano Santiago provavelmente teria reclamado do mesmo defeito, ou efeito unificador nos múltiplos relatos amealhados no livro quando do sumiço do narrador principal, sendo que alguns dos narradores secundários imitam propositalmente a retórica do velho contador enlouquecido, justamente para auferirem seus status e etos e se legitimarem enquanto narradores diante de seus audientes na praça pública. Concluindo, Santiago, leitor pós-moderno, considera o tom unificado como um caminho seguro, batido. Porém, pode-se interpretar a voz única, assumida pela narradora inominada, de Ratum, assim como pelos contadores que ambicionam dar essa unificação no romance de Benjelloun,
como uma retomada do esforço de Sherazade de contar histórias alheias, apropriando-se delas, dando-lhes seu próprio tom, seu próprio sopro, revisitando a tradição milenar, mas alterando-a, escrevendo-a, inscrevendo-a na estética do romance, num gesto moderno, afirmativo de algo efetivamente novo, renovador e inovador. Obrigada. Obrigado, professora Luciana, pela partilha conosco, né? E para a gente poder seguir, eu estava até conferindo aqui se Pamela Teixeira está presente, né? Porque ela tem a comunicação da sequência, né? Intitulada Margarete, a escrita de mulheres na literatura inglesa do século XVII, né? Pamela. Bom, ao que parece, de fato, não está conosco. A gente aguarda, e para que a gente não possa perder a dinâmica, né, um andamento, e que também tenta a próxima, porque ao que parece, a Raine da Silva não está conosco também, né? E a gente continua aguardando e passa, portanto, a Monique, né? Monique dos Santos, com a comunicação Ecos do Modernismo na obra de João Cabral de Melo Neto. Monique, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim, tranquilo. Obrigada, Gerson. Vou compartilhar, então, a minha tela. Opa. Só um minutinho. Acho que agora sim. Pronto. Compartilhou, pessoal? Gerson? Sim, compartilhou. Ok. Obrigada. Pessoal, então, essa minha apresentação, ela é um resultado de um trabalho final da disciplina de mestrado, né? Eu me chamo Monique dos Santos e eu sou do Espírito Santo, mas estou fazendo mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, né, no campus Mariana, e estou aí sob a temática da memória da infância, investigando a obra de João Cabral de Melo Neto, principalmente na obra A Escola das Facas, que há uma grande incidência aí da memória da infância e uma emergência aí de uma certa subjetividade, né, nos poemas de João Cabral, que é um certo traço inovador, né, se tratando aí de João Cabral, que sempre buscou não se colocar nos poemas e se afastar da tradição romântica, mas a partir então aí desse recorte, eu trago aqui uma apresentação, né, que é resultado de uma disciplina do mestrado. Então, como uma breve introdução no texto, né, no resumo estendido, eu coloquei aqui esses dois trechos como epígrafe do texto, né. O primeiro é uma citação de uma parte do Manifesto da Poesia de Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, que foi publicada no Correio da Manhã, em 1924, né? Que diz assim, que o trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geometra e pelo acabamento técnico, contra a cópia e pela invenção e pela surpresa. E, em conjunto, coloquei aqui uma citação de uma entrevista de João Cabral de Melo Neto, que foi dada em 1986, em que o poeta diz:
não sou um poeta, eu sou um poeta artificial, não sou um poeta romântico, não tenho nada de espontâneo. Então, esses dois trechos, eles se aproximam de uma certa maneira, né? Porque o manifesto, como esse teor, assim, de dar ordens, né, aí para uma nova estética, né? O manifesto da poesia do pau-brasil, que tem essa característica aí dos primeiros dos primeiros modernistas, perdão, que tem esse cuidado com um fazer teórico, né, junto com o fazer literário, né. Então, essa parte diz aí ser contrária a essa morbidez romântica, né, e a favor desse equilíbrio geométrico. Então, essa característica de um acabamento técnico, que é justamente o que o poeta reficense, ele sempre buscou trabalhar na sua estética cabralina, né, na sua estética poética. E para esta apresentação, eu trago aqui uma comparação de Carlos Drummond de Andrade, que estava ali presente, né, e participou, de certa maneira, desses primeiros manifestações aí do modernismo aqui no Brasil. Trocou muitas cartas, né, com Mário de Andrade, e a partir dele que eu vou aqui propor uma comparação, né, com alguns poemas, né, certos poemas aí de João Cabral de Melo Neto. Essa ideia, né, ela veio da biografia lançada agora em 2021, feita por Ivan Marques, né, que eu tenho até ela aqui, em que trata aqui de uma biografia de João Cabral de Melo Neto, e já nos primeiros parágrafos, né, nas primeiras páginas dessa biografia, a gente consegue observar aí a relação de influência, né, do início da leitura da escrita poética, né, de João Cabral de Melo Neto, a partir da leitura desses modernistas, né. Então, diz assim a citação, né? Foi no modernismo de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Jorge de Lima e, sobretudo, de Drummond, né, que João Cabral encontrou resposta para suas primeiras inquietações no campo da poesia. Tudo mudou a partir da leitura dos primeiros livros de Drummond, Alguma Poesia e Brejo das Almas, publicados respectivamente em 1930 e 1934. Quando o autor ainda vivia em Belo Horizonte, né? Da leitura iniciante desses livros, descobertos no final da adolescência e logo foram transformados em cartilha, João extraiu um aprendizado importante, de que a poesia não tinha necessariamente de ser lírica, podendo também acolher a prosa e a ironia. Então, a gente vê essa contrariedade, né, de João Cabral da tradição romântica, e ele encontrou aqui nessas leituras, sobretudo na leitura dos primeiros livros de Drummond, um respaldo, né, para se fazer aí uma poesia que não fosse baseada aí na tradição do romantismo e também do parnasianismo, que é a tradição anterior, né, ao modernismo brasileiro. E aqui eu trouxe um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é de acordo com a biografia, né, feita agora por Ivan Marques, né, traz esse poema como um poema, assim, que foi um certo gatilho, né, de que João Cabral, ao ler esse poema, que ele, né, não foi publicado na obra Alguma Poesia, né, na primeira obra de Drummond, mas foi publicada na revista Estética, né? E ao ler esse poema, João Cabral, ele tem esse start, né? Em entrevistas ele fala que ele queria escrever crítica,
mas por não considerar-se aí capaz de escrever crítica ou teoria, né, literária, ele se enveredou aí pela poesia, mas que queria escrever uma poesia crítica, né? Então, esse poema que trabalha com coisas do cotidiano, como escrever palavras com letras de macarrão, impressionou muito João Cabral, em ver que a poesia também é um campo, é um gênero literário em que se poderia ter essa liberdade de tratar sobre coisas do cotidiano e, sobretudo, num tom irônico e nessa característica prosaica também, né? Vou ler rapidinho aqui o poema, né? Sentimentalismo de João Cabral de Melo Neto. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra, uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências de um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Então, a gente percebe aqui um tom irônico, né? Uma crítica que também é muito incidente na poesia de João Cabral. Então, a gente vê que essa leitura, né, dos primeiros livros de Drummond foi influenciando principalmente aquela primeira obra, Pedra do Sonho, de João Cabral de Melo Neto, que a gente consegue perceber, né, com mais nitidez essas influências de Drummond e também de alguns outros poetas modernistas. Então, aí percebe um eco, né, uma ressonância aí dos primeiros modernistas na poesia de João Cabral. Então, para essa análise, eu trago aqui uma metáfora para focar num tema da infância e da paisagem, né? A metáfora foi feita por Haroldo de Campos, né, em 1966, no artigo Uma Poesia da Radicalidade, que ele faz uma crítica à obra de Oswald de Andrade, né? E aí ele fala sobre as qualidades do universo da criança serem assim tomadas como características de uma elaboração poética, evidenciando a intenção infantil em escangalhar os brinquedos para ver como é dentro. Então, essa ideia de se abrir, de se quebrar um brinquedo para ver o que é dentro, essa curiosidade, ela é muito modernista, né? No início ali do modernismo, né? E é essa metáfora que eu busco trabalhar ela na análise comparativa, né, dos poemas, sobressaltando aí esse universo da criança, né, do universo da infância, e como temas secundários, a análise busca também essa memória da infância, e aí a gente consegue perceber que quando a memória da infância ela é relatada em Carlos Drummond de Andrade, no próprio poema Infância, publicado em alguma poesia, e também em Descoberta da Literatura, de João Cabral de Melo Neto, publicado em A Escola das Facas, essa memória da infância, ela está relacionada, né, intrínseca a uma paisagem provinciana. No caso de Drummond, da fazenda, né, por ser um autor, né, um poeta interiorano de Minas Gerais, né, de Itabira, e João Cabral por ser também do interior de Recife, né, do estado de Pernambuco, né, de viver ali nos engenhos de cana-de-açúcar da família, né. Então, essa memória da infância, quando é retratada em certos poemas, tanto de Carlos Drummond de Andrade, como também em João Cabral de Melo Neto, a gente vê essa relação da paisagem, né, na paisagem provinciana, e aí tem já os paradoxos modernistas, né, de
ressaltar aí uma certa multidão, a celeridade, né, velocidade, e em contradição aí com as várias outras realidades do nosso país, né, do Brasil naquele momento, em que também se tinham, não estavam na mesma perspectiva aí de São Paulo, por exemplo, que era o local em que Oswald de Andrade, Mário de Andrade estavam ali envolvidos e buscando esse início para o modernismo, né? Então, essas características de multidão, de urbanidade, né? Então, ela não é uníssona, né? Em todas as regiões. Nossa! O tempo. Eu vou ler, então, 2 poemas aqui para exemplificar, né, essa comparação, que é Infância, de Carlos Drummond de Andrade, que diz bem assim: meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, perdão. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz de uma voz que apareceu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu de chamar para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino, para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Então, aqui a gente vê essa ambientação da fazenda, né, essa morosidade, essa bem característica, né, de interior, né, e a gente vê aqui uma descoberta, aqui uma leitura, né, de literatura de um menino, e é uma referência ao romance aventureiro, né, de Robinson Crusoe, e ao final essa descoberta de que a história dele era mais interessante que a história que ele estava lendo, né. Rapidamente aqui passando para o poema de João Cabral de Melo Neto, que é Descoberta da Literatura, né, publicado em 1980, da Escola das Facas, que também fala sobre uma experiência de leitura literária a partir da literatura de cordel. No dia a dia do engenho, toda semana durante, cochichavam-me em segredo, saiu um novo romance. E da feira de domingo me traziam conspirantes para que eu os lesse e explicasse um romance de barbante. Sentados na roda morta de um carro de boi sem jante, ouviam um folheto guenzo de seu leitor semelhante, com as peripécias de espantos preditas pelos feirantes. Embora as coisas contadas e todo mirabolante, em nada ou pouco variasse nos crimes, no amor nos lances, e soassem como sabidas de outros folhetos migrantes, a tensão era tão densa, subia tão alarmante, que o leitor que lia aquilo como puro alto-falante, e sem querer imantar a todos ali circunstantes, receava que confundissem o de perto com o distante, o ali com o espaço mágico, seu franzino com o gigante, o que acabassem tomando pelo autor imaginante, ou tivessem que afrontar as brabezas do brigante, e acabariam, não fossem contar tudo à casa grande, na moita morta do engenho, um filho engenho perante, caçacos e eito de tudo, se estava dando ao desplancente de ler letra analfabeta de curumba no caçange, próprios dos cegos de feira, muitas das vezes meliantes. Então, aqui a gente vê
a presença, né, de subjetividade, de um eu poético, que é um menino, um filho de engenho, que lê o romance de Barbante, né, que é a literatura de cordel, para os trabalhadores ali do engenho, né? E ao contrário de Drummond, que se surpreende ao final que com a história, né, com o romance ali aventureiro, de que a sua história era mais interessante que a própria literatura que ele lia, aqui o menino, o eu poético, né, o sujeito desse poema, ele não se surpreende com as histórias que são, né, ditas ali naqueles romances, mas a surpresa, né, está na recepção dessa leitura, né, pelos trabalhadores do engenho, que mesmo que ele lesse, né, com frequência, então dia a dia do engenho, todo domingo, né, tinha um novo folhetim, e que o sujeito ali identifica que os lances e os enredos não se modificavam, né, os crimes e o amor não se modificavam, mas quem recebia, quem estava ali ouvindo, né, porque ele estava pronunciando como um puro alto-falante, né, quem estava ali ouvindo apresentava uma atenção tão grande que a criança, né, o filho engenho que lia aquilo ficava apreensivo de que aquele público, né, aqueles trabalhadores de engenho confundissem ele com o próprio autor que escreveu o romance de Barbante. Então aqui, nossa, já passei bastante do tempo. Mas Já vou finalizar aqui a minha apresentação. Então, nessa comparação, né, o objetivo não é, né, classificar a obra de João Cabral como modernista ou como pertencendo aí aos primeiros modernistas, claro que não, mas por essa leitura, né, de Carlos Drummond de Andrade, a gente vê aí essas ressonâncias, esses ecos, essas características a partir dessa temática, né, da infância e também da paisagem e essas outras realidades, né, interioranas que estavam ali acontecendo tudo ao mesmo tempo, né, dos primeiros modernistas. Obrigada aqui as referências. a gente que agradece, professora Monique, pela colaboração, participação em trazer Obrigada. propostas como essa, né? Então, vale muito a pena. E só a título de organização, nós teríamos na sequência, né, a comunicação de Alessandra, né? E também, por último, dentro da sessão, de Hélia Cardoso. As duas ainda não chegaram, né? Então, fica a comunicação agora de Emily Araújo e José Ferreira, né? Chamada Contos Cascudianos do Modernismo Brasileiro. Então, há tempo, né? Então, a gente deixa no final para que possa aparecer aí os comentários, né? E assim por diante. Então, temos tempo e essa é uma boa oportunidade. Fique à vontade, Emily. Vou projetar. Estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo e vendo os slides. Ótimo. Pois um bom dia a todos, quase já boa tarde, né? Eu me chamo Emily Araújo e sou aluna da UFRN. A minha comunicação tem como tema Contos Cascudianos no Modernismo Brasileiro. E aí, antes de entrar, de fato, na apresentação dos objetivos, eu trago aqui, para que vocês possam conhecer um pouco mais, uma obra de Luiz da Câmara Cascudo, que é o livro Histórias que o Tempo Leva. Essa obra é composta por 20 contos, que tem como temática principal a história e a cultura do Rio Grande do Norte, e eles se passam, digamos assim, cronologicamente, do século XVI até o século XX. Essa obra é relevante também porque foi a primeira do autor veiculada a nível nacional, por intermédio da editora Monteiro Lobato e companhia,
além de ter sido lida e comentada por autores como Mário de Andrade e Gilberto Freire. Então, diante dessa amplitude de contos, nós selecionamos 2, fizemos esse recorte, né, para que se tornasse possível também apresentar neste momento. E esses contos são O Forte dos Santos Reis e Veados de Santo Huberto. Nesse sentido, nós temos por objetivo analisar as temáticas históricas e regionais presentes nas duas ficções à luz das ideias modernistas. Para isso, nós nos fundamentamos na crítica sociológica de Antônio Cândido e nos estudos de Mário de Andrade, no que diz respeito ao modernismo, bem como nos pressupostos teóricos de Walter Benjamin sobre a história e sobre o narrador, articulando-os criticamente com as temáticas literárias referidas. Então, sobre o que falam esses contos? O primeiro, Forte dos Santos Reis, e eu digo o primeiro porque é assim que o conto é nessa ordem que são expostos, né, no artigo, corresponde a uma ficção com inspiração histórica literária, e o autor narra os desdobramentos iniciais da empreitada colonialista no Rio Grande do Norte. Nesse sentido, o ufanismo épico que circunda os pensamentos do personagem principal, que é Manuel Mascarenhas Homem, um personagem que de fato existiu historicamente, mas que é trazido por um trabalho ficcional. Ele figura ao lado de ricos elementos étnico-primitivos, bem como da vegetação tropical da costa brasileira. E aí vocês podem me perguntar, Emily, uma temática tão, digamos assim, tão rebuscada, né? Algo tão distante, digamos assim, do período histórico do modernismo. E aí eu trago para vocês o pensamento de que essa abordagem, especialmente dos povos originários da natureza, é feita de uma forma não idealizada. E nesse sentido nós percebemos que o autor, de fato, ele vai rompendo com a elaboração literária que tinha como motivação, de fato, apenas o academismo. Nesse sentido, há um diálogo da literatura cascodiana com o projeto modernista, à medida em que o autor elabora uma expressão artística, ao mesmo tempo local e universal. Ou seja, ele pensa nesses elementos que um dia fizeram parte da realidade local e lança para esse novo contexto universalizante da literatura. E há também um processo reinterpretativo desses elementos. E aí eu trago o pensamento de Antônio Cândido para ilustrar essa análise que eu estou comentando para vocês. O modernismo rompe com este estado de coisas. As nossas deficiências, supostas ou reais, são reinterpretadas como superioridades. O primitivismo é agora fonte de beleza e não mais empecilho à elaboração da cultura. Isso na literatura, na pintura, na música e nas ciências do homem. A outra narrativa tem como título Veados de Santo Huberto, e ela pertence ao gênero fantástico. É bastante interessante nós termos ciência de que ela foi trazida da Europa e antes ela correspondia a uma antiga tradição religiosa europeia. Quando chega aqui no Brasil, essa história passa por um processo de apropriação, sendo cuidadosamente aclimatada com as cores dos trópicos. E no que consiste o enredo dessa história? É um personagem holandês, convalescendo no Rio Grande do Norte, ele havia sido ferido de guerra, né, nas guerras colonialistas, vai passear na cidade do Natal e ele é interpelado por uma pessoa que faz a ele o anúncio de uma lenda. E a lenda dizia o seguinte: olha, quem caçar no dia de Santo Huberto é caçado. Esse pessoal meio índio, meio português dessa terra tem essa crença, digamos assim. E ele, cheio de arrogância, cheio de orgulho, né, naquela postura, de fato, de um colonizador que se sentia superior, ele ignora esse anúncio e vai caçar
no meio da natureza tropical da costa nordestina. E ele acaba sendo vítima de um destino trágico, porque a natureza personificada começa a agir em torno dele, deixando ele cada vez mais confuso, e ele, de fato, acaba sendo vítima da vingança, digamos assim, desses personagens animalescos que são personificados e que são dotados também de uma certa consciência. Então, quando a gente olha para essa história e começa a pensar na interpretação que nós podemos tirar, né, dela nesse sentido, ela traz as perspectivas dos povos colonizados frente aos europeus. Então, o mito, a questão do fantástico, ela favorece a superação de oposições profundas ou conflitos que seriam, de outra forma, irreconciliáveis. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente pensa no nosso processo colonial, na questão da violência, na questão da apropriação das terras e tudo mais, né, todo aquele contexto que a maioria de nós temos conhecimento, a gente sabe que no plano prático seria muito impossível operar uma espécie de justiça, né? A gente pensa do lado colonizado para o colonizador. Mas o mito, quando ele é propagado, e ele tem todo esse fundo imaginativo, ele proporciona uma espécie de inversão de papéis, ele opera essa justiça, né? Mesmo que fique ali somente, de fato, no campo da narrativa. E essa história é particularmente interessante porque ela é propagada desde o século XVII até o início do século XX. E o autor tem contato com essa lenda mesmo na sua realidade, no seu dia a dia. E ele esclarece isso nas notas finais do livro. E aí a gente vê, de fato, um apelo às camadas profundas do inconsciente coletivo. Quer dizer, o autor se utiliza, de fato, de uma pesquisa que não vai na esteira do academismo, como eu acabei de falar, né? Aquela tradição, de fato, antes do modernismo, que guiava a escrita dos nossos autores, mas ele vai, de fato, se debruçando nessas inspirações populares que passaram muito tempo, digamos assim, comprimidas, certo? E aí, diante dessa pequena amostragem, o que é que nós percebemos? Que os contos assinalam uma literatura engajada com as condições históricas e as relações humanas, valorizando as características nacionais por meio do que Antônio Cândido chama de um mergulho no detalhe brasileiro. E no caso cascudiano, isso se torna possível porque ele era um narrador, ele era um ouvinte muito atento às experiências que passavam de pessoa a pessoa. Então, quando a gente lembra de Walter Benjamin, ele fala sobre aqueles dois tipos de narradores, aquele que viaja muito, que tem muito o que contar, ou aquele que permanece na sua terra, mas que tem uma sabedoria que vem de fato das histórias do povo, que ele tem propriedade. A gente vê como esse autor ele se aproxima muito desse estilo de narrador benjaminiano, né? Que Walter Benjamin descreve em sua obra. Então, diante de todos esses elementos que eu busquei condensar nesse tempo breve, eu faço algumas considerações. A articulação entre os fatos históricos e a literatura é feita sob um viés atualizado, uma vez que reabilita elementos antes recalcados ou idealizados pela literatura brasileira. A tradição oral regional favorece também novas nuances interpretativas a respeito do passado, especialmente no que diz respeito à relação entre os povos colonizados e os europeus. Então, outros autores modernistas também se utilizaram de temáticas muito similares. Se a gente pensa, por exemplo, em Oswald de Andrade, em Erro de Português, ele vai trazer o encontro entre os povos originários e os portugueses por uma veia cômica. Ele vai buscando desconstruir aquela imagem muito bem sedimentada a respeito desse encontro. E a gente percebe que Câmara Cascudo também caminha numa linha semelhante,
Não há a questão do humor, mas há, de fato, um processo reinterpretativo. Nesse sentido, o autor mostra-se integrado ao projeto modernista, pela via da valorização das constituintes regionais, contribuindo com o imperativo de descentralização intelectual. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e a oportunidade de estar aqui participando desse seminário e apresento algumas das nossas referências e me coloco à disposição de dúvidas que possam ter surgido. Muito obrigada. Obrigado, Emily, professora Emily, por compartilhar sua comunicação conosco, né? E de uma sessão que nós tínhamos 7 comunicações, ficaram 3, e simbolicamente o 3 aponta para uma certa perfeição, né? E brincadeiras à parte, há o espaço para que, se porventura Luciana, Monique e você, Emily, quiserem fazer algum acréscimo, esse é o momento, e também estendo possíveis comentários aqui no chat, questões. Então vamos aproveitar esse tempo que nós temos para poder trocar as figurinhas, né? Então fiquem à vontade para isso. Esse é o momento. Emily, enquanto eu ouvi aqui a sua apresentação, eu lembrei de um texto também do Silvano Santiago, que fala sobre uma suplementação, né, e ele fala sobre esse retorno, né, tem um momento em que ele até comenta, né, o João Cabral, né, por ser de uma geração aí de 45, e aí ele traz essas referências neoclássicas, né, e aí você falando desse retorno, desse reconto, né, dessa adaptação que passa, que essa obra passa, né, então lembrei desse teórico, né, do Santiago, que fala justamente dessa suplementação, que não é um retorno como uma cópia, né, porque ele vai fazer uma readaptação, né, uma atualização, né, desse retorno. Então, ele chama de suplementação, né, porque não é uma cópia, mas um suplemento, né. Então, achei muito interessante, porque no início você fala, né, que justificando, mas uma obra dessa, né, o que não é tão atual, né, o que teria aí de influência, né, de característica, né, com o modernismo, mas é justamente essa característica, né, de um retorno, de uma adaptação. E o Oswald, ele como um dos encabeçadores aí, né, do modernismo, ele fazia isso muito pela paródia, né, pela ironia, pelo humor, mas também haviam aí esses retornos como um suplemento, né, que o autor, o teórico fala, né? Achei interessante, lembrei sobre isso. Sim, eu lancei essa questão justamente para gerar uma inquietação aí, né? O pessoal que está ouvindo, para a gente poder até mesmo se perguntar, se eu não me engano, Otávio Paz faz esse questionamento, assim, pode o antigo ter acesso ao novo? A gente fica nesse questionamento, a gente pensa, nossa, mas o modernismo pode renovar a literatura resgatando temas antigos? Aquela primeira parte do modernismo pousou muito na via do experimentalismo linguístico, da subversão, mas quando a gente pensa ali naquela época da brasilidade, houve justamente esse resgate, e como você muito bem colocou, pela via da atualização, né? Então, fui, de fato, lançando essas ideias para que a gente pudesse refletir, né? Sim, muito bom. Parabéns pela apresentação, Emily. Muito obrigada. Olha, quem chegou, mesmo que no finalzinho sinalizou aqui, foi Hélia Cardoso, que tem uma comunicação aqui também, né? Chamada As Representações Nordestinas no Modernismo Brasileiro. Hélia, fique à vontade que esse é o espaço para a sua comunicação também.
Boa tarde. Eu tive um problema com a internet. Estão me ouvindo? Bem baixinho. Eu estou escutando, mas está bem baixinho. Tá dando para ouvir agora? Melhorou, está um pouco mais alto. Certo. Bom, desculpa, gente. Primeiramente, tive um problema com a internet desde manhã. E aí, só oscilando. Aí eu até pensei em não entrar mais, porque já estava devido à hora. Aí eu entrei no finalzinho e falei assim, não, vou só dar os parabéns, não vou me manifestar, não. Então, eu vou ser bem rápida na apresentação. Obrigada, professor, por permitir. Deixa eu colocar aqui. Tá dando para ver? Sim. Certo. Então, essa pesquisa, ela surgiu devido, quando eu vi o slogan, né, a ementa do congresso, do evento, eu não tinha nada meio pronto, e aí me veio na mente trabalhar isso, né, sobre as representações nordestinas no modernismo brasileiro. Eu sou a Elia da Silva Cardoso, eu sou mestranda em Estudos da Linguagem da UFRN. Então, como foi uma pesquisa que surgiu agora, ela meio que está em andamento, e também não é o que eu estudo basicamente no mestrado. Ela surgiu mais devido aos eixos temáticos do evento, foi o que mais assim, me interessou em pesquisar, em produzir. Então, o objetivo da pesquisa é descrever e identificar a importância dos autores nordestinos no cenário do modernismo brasileiro, esquematizando o movimento nacional partindo do regional. A minha metodologia ela foi basicamente de cunho bibliográfico, de natureza básica, com o objetivo de pesquisa descritiva. E aí, eu acredito que já foi falado bastante, né, nas apresentações anteriores, sobre o modernismo no Brasil. Eu resolvi trazer esse do geral para vir para o Nordeste. E no modernismo brasileiro, né, foi um movimento inspirado, né, com grandes inovações artísticas das vanguardas europeias, porque apesar de ter sido um movimento basicamente brasileiro, mas ele trouxe essa influência das vanguardas europeias, dessa força, desse movimento de ter algo que é legitimamente brasileiro. E essas vanguardas foram influenciadas pelo cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e o surrealismo. O marco inicial desse modernismo brasileiro foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo, ocorrida entre os dias 11 e 18 de fevereiro, lá no Teatro Municipal, em 1922. Basicamente, o modernismo ele se destaca como um movimento artístico, cultural e literário, que vai caracterizar por uma liberdade estética e com ideais nacionalistas e uma crítica social, até quando a gente vê sobre o movimento histórico, sobre o contexto histórico que estava vivendo durante este período. E no Brasil vigorava a política do café com leite, e a semana ela traz uma liberdade devido também com os grupos, né, o grupo chamado de Grupo dos Cinco, composto por Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, não sei se é assim que se fala, o Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral. E aí, quando eu adentro, né, sobre essa fase regionalista, né, dentro do Nordeste brasileiro, destacam, quando a gente vai ver no modernismo, em todas as três fases do modernismo, teve um artista, teve um autor nordestino que se destacou. Na primeira fase, nós temos o Manuel Bandeira, e que trouxe o poema Os Sapos, que foi o cargo abre alas desse modernismo, foi declamado pelo Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte Moderna, em 1922. Então, o poema é interessante quando vemos, porque o poema ele foi feito algum tempo antes, porém não
foi dado, digamos que o valor, até chegar na elite lá em São Paulo, durante a Semana de Arte Moderna, e esse poema é declamado. Então, é como se tivesse marcado, então, o ponto-chave da história literária do Manuel Bandeira, um pernambucano. Nessa primeira fase, que ela vai de 22 a 30, ela vai buscar uma identidade nacional, vai valorizar a cultura e o folclore. O Nordeste tem muito folclore, tem muita cultura, então o Manuel Bandeira tentou levar esse nome Nordeste brasileiro na sua poesia, nas suas obras. E aí a segunda fase é a fase que tem mais artistas nordestinos dentro do modernismo. Ela vai de 1930 a 45, vai pegar um período bem crítico na história mundial, né? A Segunda Guerra Mundial. No Brasil nós vamos ter a Era Vargas. Então, é um período onde os escritores eles estão com maior equilíbrio, com maior racionalidade. E aí vai vir a geração de 30. Essa segunda fase ela vai ser marcada por uma consolidação, por um amadurecimento, que vai ser caracterizada por temáticas nacionalistas, regionalistas, porque além de tudo a literatura ela traz esse vigor, esse âmbito social na qual os artistas com a caneta, né, com a caneta eles vão tentar descrever, vão tentar criticar tudo que está se passando naquele meio social qual eles estão vivendo. Então, é uma segunda fase bem crítica, eles vão totalmente contra, né, o que pregava o parnasianismo, eles querem uma liberdade de expressão, a poesia ela é mais livre, versos livres, então tudo é mais uma liberdade. E aí temos o baiano, né, Jorge Amado, temos Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, José Lins do Rego. Então, são artistas que trouxeram para o cenário nacional o Nordeste, mostrando que o Nordeste tem suas belezas, tem um potencial artístico em literatura. E aí a terceira fase, ela é meio que consolida e meio que vai contra o que foi pregado até na segunda fase, que era esse radicalismo, que era tudo contra o parnasianismo, o simbolismo, e aí essa terceira fase, elas trazem de volta esses ideais, parnasianismo, colocam uma forma na poesia, ela vem mais formal, e a fase que ela vai de 45 a 60, alguns críticos falam que, na verdade, essa terceira fase do modernismo ela não acabou em 1960, que ela prevalece até na contemporaneidade. E marca como fim da Segunda Guerra Mundial, vem a geração de 45, escritores neoparnasianos buscavam uma poesia mais equilibrada e objetiva, daí esse retorno ao ideal parnasianismo, eles meio que resgatam essa ideia parnasiana, essa poesia mais objetiva, mais equilibrada. E aí um grande escritor que se destacou no Nordeste foi o pernambucano João Cabral de Melo Neto. As características principais, né, dessa terceira fase, e o Cabral de Melo Neto ele traz esse resgate, traz uma poesia, foi um diplomata, então ele também não teve só o ideal dele dentro do Nordeste, dentro do Brasil, mas também trouxe de fora, lá da Europa. E aí, um pouco da teoria, né? O Cabral ele vai falar sobre o período do café com leite, o ciclo do café com leite, né? Essa república entre o eixo ali sul-sudeste, né? Minas Gerais e São Paulo, e que se concentrou muito naquela elite. Isso fez com que o Sudeste ele se favorecesse e desfavorecesse o Nordeste ou até outras regiões do Brasil. Como o meu foco aqui é o Nordeste, então o Nordeste passou a ser desvalorizado, porque era um cenário de seca, de fome, então era algo que não precisava ser falado, ou seja, era como se o nordestino não tivesse voz nesse cenário ali do início. E o que favoreceu esse eixo sul-sudeste foi exatamente o crescimento industrial, um crescimento industrial que teve impactos diretamente no desenvolvimento da Semana de Arte Moderna no Sudeste brasileiro.
E o Nordeste, o Albuquerque fala que como território de revolta por que revolta? Porque o Nordeste foi um grande ali eixo onde teve as grandes revoltas, Sabinada, a Balaiada, o próprio Canudos, né, toda a região de Canudos. Então, o Nordeste é um lugar de revolta, é um território de revolta. E os intelectuais e os artistas da classe média, essas obras, elas partem de um olhar civilizado, seja um falar urbano-industrial de um Brasil civilizado, sobre um Brasil rural, tradicional e arcaico. Então, esses artistas, a importância desses artistas nordestinos para esse cenário nacional é visto aqui como algo que eles levam, então, o rural para esse cenário urbano-industrial, que é os grandes centros do sul-sudeste. E o Albuquerque também vai falar sobre o movimento da Semana de Arte Moderna no Brasil. Ela precisava encontrar a sua identidade nacional. Desde o romantismo, a gente vem trazendo uma literatura que busca um ideal nacional, mas que todas sempre vinham com referência à Europa. E o modernismo não, é algo que chega no Brasil e que é ali tentam romper com todos os ligas, todas as ligas da Europa, tudo que não tudo que é brasileiro, que é legitimamente brasileiro. Então, é a busca de uma identidade nacional, que meio que é uma modernidade que veio além do Atlântico, né, que veio da Europa, mas são umas características bastante nacionais. E aí as minhas considerações finais é que eu vejo que, mesmo na contemporaneidade, o Nordeste, ainda somos vistos como um lugar onde aqui tem seca, onde aqui as pessoas passam fome, ou seja, através de um olhar interiorano. É como se, por sermos Nordeste, meio que a gente somos esquecidos, né? É um lugar de sertão, mas também é um lugar de riqueza, de abundância, de ricos recursos naturais. Nossa cultura, nossas tradições são muito ricas, são muito belas. Então, eu trago isso para finalizar o meu trabalho. E que aqui também no Nordeste a gente sofre problemas sociais, ou seja, não é só nos grandes centros, aqui nós também temos. Mas além de seca e fome, nós somos um território de cultura e tradição muito rica. Aqui algumas das referências utilizadas e muito obrigada. A gente que agradece, Hélia, pela colaboração. E, bom, faltaram ainda alguns, não chegaram, né? E fica a dinâmica aí para quem quiser acrescentar ainda mais alguma coisa, né? No chat aqui, o pessoal comentando a respeito que realmente o movimento de diálogo entre os trabalhos aconteceu, então, é sinal que vale muito a pena. E ainda há um tempo, né, para que vocês possam ir acrescentando, se acharem necessário. Olá. Oi, Graziele. Graciele, bom dia. Bom dia, fique à vontade. Eu descobri o evento, né, esses dias, consegui fazer minha inscrição. E eu estou participando como ouvinte. Eu gostaria de comentar um pouco no sentido de trocar experiência com a Hélia Cardoso, né? Que ela fez algo, né, excepcionalmente para o evento, dentro daquilo que eu estou pensando ultimamente para empreitar um doutorado. Então, eu sou Graciele, eu sou formada em letras pela Universidade Federal do Pará, com experiências em letras espanhol. Eu concluí um mestrado interdisciplinar, onde eu discuti comunicação, saí um pouco das letras. Então, a minha universidade é a Universidade Federal do Pará, mas não é a Universidade Federal do Pará Belém, é muito diferente do lugar que eu fiz, é o UFPA, campus em Abaetetuba, uma cidadezinha com cerca de 150 mil habitantes, né, com
a 120 quilômetros da capital. E, atualmente, eu gosto de viajar, sabe? Atualmente, eu estou residindo no polo, na cidade universitária, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a Hélia falou uma coisa muito importante, né, nesse sentido da valorização da cultura, e me chamou a atenção porque eu estou estudando isso, né? Eu estou estudando a cultura paraense, querendo entrar em um doutorado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu vou conseguir. Eu já vou para a minha segunda tentativa, né? Então, eu vou trabalhar algo muito próprio, né, da minha região, do Pará. Eu proponho trabalhar a Amazônia numa perspectiva cultural dentro da literatura. Uma coisa muito ousada, eu acho que eu vou tentar umas 5 vezes doutorado, eu estou me preparando para esse momento. Então, eu conheço um pouquinho do Nordeste, assim, um pouquinho só de férias, um pouco de Salvador, um pouco do Rio Grande do Norte, um pouco de Fortaleza, né, aos pontos turísticos. Então, eu não tenho muito o que falar assim, de experiência do Nordeste, porque você ir de turista, ir no Farol da Barra, sentar e comer uma acarajé, ir no Rio Grande do Norte, comer uma peixada, é muito diferente do vivenciar, né? Assim como na Amazônia, você chegar no Pará, né, no meu estado, você ir lá no Mangal das Garças, você ir no Ver-o-Peso, é incrível, é maravilhoso você ir nas praias, bem como no Rio Grande do Sul. Você vir no Rio Grande do Sul e você ir a Gramado, maravilhoso. Mas mesmo aqui também há os seus problemas sociais, que não sei por que não é divulgado, não entendo. Mas eu não vou falar deles, né? Eu quero falar do meu lugar, né? Do meu lugar de origem, da Amazônia. Então, eu acho assim, muito rico, Hélia, a gente ser, assim, sabe? Nacionalistas mesmo. E as nacionalistas brasileiras falar do nosso lugar, né? Eu acho que eu venho buscando esse pensar, né? Falar sobre si. Então, por exemplo, eu tenho um problema muito grande em falar gosto muito de literatura, né? Não tive a oportunidade de fazer um mestrado na área da literatura, mas nunca me afastei da literatura, sempre procurei estar estudando e buscando, mas eu parei de estudar assim, é uma coisa pessoal. Não falo isso para ninguém, porque eu realmente estou pensando no regional. Mas eu parei de estudar os teóricos, os poetas portugueses. Parei, porque desde o ensino médio eu venho estudando, e eu quero estudar Paz Loureiro, que é um poeta da minha cidadezinha, de onde eu estudei, onde eu fiz a minha graduação, onde eu fiz o meu mestrado, um lugar no meio da Amazônia que ninguém escuta falar, Baitetuba, né? Então, eu quero falar desse poeta, eu quero falar da minha cidade, eu quero falar do meu estado. Então, a literatura, não sei se foi, eu venho acompanhando assim, eu estou a manhã inteira, em todos os GTs. Não sei se foi nesse GT que alguém falou ou no GT anterior que eu assisti, que a literatura ela é exclusivista. Foi aqui, professor? Não, né? Foi no outro. A literatura ela é exclusivista. Nós discutíamos isso no outro GT. Ela é para pessoas que é culta, que tem um nível social, assim, não deixa de ser, né? Mas nós que estamos estudando, e nós temos um nível, né? Um nível culto. A gente tem, assim, eu assim, me emocionei até, né? Falei, olha, alguém falando como eu, né? O Nordeste é bom, o Nordeste não é só seca, o Nordeste tem coisas boas. E falei, olha, alguém que fala como eu. Se você até quiser falar comigo depois, porque eu não encontro muitas pessoas para falar disso, né? Tem pessoas falando no plano das ideias assim, Carlos Drummond de Andrade. E fica numa coisa assim, no plano das ideias, algo perfeito, e a gente não consegue, ou então
falando do eixo sul, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu estou aqui nesse eixo sul. Sabe? Tem suas coisas boas, mas não é o melhor lugar do mundo. Sabe? Não é o melhor lugar do mundo. E parece que todo mundo quer falar bem. Por que não falar bem do Nordeste? Por que não falar bem do Norte? Por que não falar bem do Acre? E por que, se não há esse bem, não existe, por que a gente não buscar nós, né, estudiosos, estudantes, pesquisadores, por que não nós não buscarmos contribuir dentro da nossa área com esse bem? Né? Eu fiz um trabalho no marketing digital e eu aprendi algumas coisas assim, bem específicas, né? A literatura, ela é uma arte. O marketing, ele é uma arte. A fotografia, ela é uma grande arte e o cenário. Então, tem lugares que fazem belas fotografias, por exemplo. Eu estou aqui, né? Eu não estou com uma luz boa, eu pensei que eu não ia falar. Eu não estou com uma luz boa e eu estou contra a luz, então meu rosto está escuro. Mas se eu quisesse aparecer mais bonita, eu teria condição de fazer isso. Eu tenho uma luz aqui, ó, profissional, eu ligaria, me arrumaria, me maquiaria, eu seria outra pessoa. Então, tudo é como você pinta. Então, às vezes, é pintado... Até hoje, a Globo fica falando que a seca acabou tudo no Nordeste. Eu nem só escuto quando eu vou fazer consulta, em algum laboratório tem uma TV ligada falando que o Nordeste tá uma seca sem fim. E a gente... acompanhei algumas coisas do governo Lula colocando cisternas no sertão. E é seco só no sertão. Nordeste tem praias, Nordeste tem dunas. Não é só o árido, né, o semiárido. Assim como no Rio Grande do Sul. Eu vejo amigos me ligam lá do norte. Nevou no Rio Grande do Sul. Não nevou, não neva aqui em casa. Neva nem na cidade de Gramado. Passa de 10 anos. Ano passado nevou. Mas onde neva é num lugarzinho lá, assim, bem distante de Gramado. Sempre neva. E um ponto em Santa Catarina. Mas todo mundo pensa, nevou no Rio Grande do Sul, estão lá embaixo da neve. Não, a gente usa uma roupa assim, se protege um pouco, um frio de 10, 15 graus, mas não é neve. Então, é muito o que é pintado, e eu me preocupo assim, muito com isso, de como que as pessoas, né, pintam, como que nós pintamos também as coisas e a literatura. Então, Elia, eu gostaria mesmo do teu contato, assim, de um e-mail, se tu puderes colocar aqui no chat para a gente conversar e desenvolver uma pesquisa, um ensaio, um estudo falando do Norte e Nordeste e desmistificando um pouco esse pensamento colonizador do Sul. Muito feliz em encontrar alguém falando algo parecido comigo, eu sempre falo sozinha. Não, porque tá no sul, tu fica com saudade do norte, fica falando coisas boas. Não, é porque realmente tem coisas boas, né? E eu estou cansada de ouvir todo mundo dizer que não presta. Tem coisas que aqui também não prestam e não se falam, né? Então, eu quero falar das coisas boas, quero falar da cultura do meu lugar. E eu achei muito, muito interessante. Elia. Obrigada. Obrigada, Graziele. E eu estava morrendo de medo, porque é uma coisa que eu não tenho costume de falar dessa temática do modernismo. E aí, com o evento, foi que me veio à memória. E eu falei, vou fazer. E aí, todo o programa da internet hoje, eu falei, esse cara não é para me apresentar. Aí, no finalzinho, aí entrou na sala e eu disse, acho que sim. Então, muito obrigada. Eu sou apaixonada pelo Nordeste, apesar de eu não desenvolver uma temática na minha dissertação sobre de literatura brasileira. Uhum. Mas, depois que eu entrei no mestrado, eu ainda estou no primeiro ano, e eu já estou pensando no doutorado, e eu já estou pensando, eu quero algo brasileiro, eu não quero uma literatura estrangeira mais. Mas, é isso, eu estou apaixonada por esse Nordeste. E você não desista, não. Não desista, porque eu concorri no mestrado a 5 programas. E aí eu entrei em 2. Uma foi na UEG do Goiás e aqui na UFRN. Eu nem sou daqui, eu sou do Piauí.
E aí eu falei assim, e aí quando eu entrei, eu falei assim, todo mundo falava assim, tu vai fazer o quê no Goiás? Não parece nada contigo. Aí eu falei, eu vou ficar no Nordeste e eu vou para o Rio Grande do Norte. Aí eu tô aqui. Então, obrigada. E vamos trocar sim Tá, figurinhas. Eu enviei ali o e-mail. eu já salvei aqui, eu vou te passar mensagens para a gente conversar. É assim, em um programa, o primeiro programa que eu estava procurando para fazer o doutorado, né? Eu encontrei uma pessoa trabalhando, uma professora, os portugueses, né? Só os portugueses. Não, eu me recuso. Se for para fazer um doutorado, evidenciando, dando crédito, mostrando as benfeitorias dos poetas portugueses, eu não vou fazer. Não que eles sejam ruins, e não que eu esteja fazendo uma apologia aqui à não leitura desses poetas. Não, eu já li muito, eu gosto bastante. Só que os nossos, né? Onde é que fica o nosso lugar, né, de construção do conhecimento científico, né, literário para a nossa área, para o nosso local especificamente, né? Então, assim, eu pensei que fosse mais fácil, que as pessoas fossem entender minha ideia e tal. Não, é algo ousado, porém necessário de ser feito. E eu fiquei tão feliz quando eu vi o tema do seu trabalho, porque eu sou da UFRN, né? Vem cá, filho. Aí eu fiquei, meu Deus, eu quero muito assistir a apresentação dela e tal. Aí agora você disse que não pesquisa nem especificamente isso, né? Mas também estou à disposição para trocar figurinhas, né? Peguei até aqui um texto que eu acho que você já vai escrever o artigo, e teve um pesquisador aqui na UFRN, que é o Humberto Araújo. E ele tem um texto de 2022 chamado Vislumbres Modernistas no Nordeste, dos anos 1920, dos eventos às publicações. Então, talvez até para você construir, né, esse repertório pensando nesse artigo, fosse interessante também esse texto, né? Depois, se você quiser, acho que o e-mail da gente está lá, quando eles enviaram a lista e tal. Aí você pode mandar um e-mailzinho que eu te mando, tá certo? Qualquer coisa eu estou aqui também, adoro trocar figurinhas. E é próprio... Desculpa, professor. Eu costumo dizer que essas trocas de figurinhas é o melhor de tudo, dos eventos. Com certeza. É verdade. E faz parte do que se propõe, né? Diálogos, né? E a fala de Graciele é própria da literatura, né? Que o lugar da literatura é de provocação. Então, se é lugar de provocação, é daí que a gente fala, né? E se é diálogo, por que não pensar também uma imagem para a literatura, a imagem do Rio, né? E a gente toca aqui no Rio Sergipe, em diálogo com o Rio Amazonas, e vão produzindo, trocando figurinhas, que é desse jeito, Emily, Graciele, Monique, e todos aqui, porque isso é importante. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Fique à vontade. Bom, se não há, né? Mais uma vez a gente agradece a quem trouxe suas comunicações, a quem também acompanhou, né? Tanto a colaboração como a participação nessa sessão, né? Intitulada Diálogos Modernistas, Comparativismo, né? De muita coisa boa, né? Que acende e deixa a chama ainda mais acesa, né? Porque, como eu disse, literatura é lugar de provocação, e a gente segue desses espaços tentando produzir coisas, né, que sejam boas para todos, né? Então, agradeço mais uma vez, né? E nos vemos por aí, né? Nessas andanças acadêmicas, né? Abraço em todos e todas. Um abraço, tchauzinho. Um abraço, pessoal. Tchauzinho, boa tarde. Boa tarde.